Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos estudar dos versículos 15 a 21. É a continuação do estudo anterior. Então, se você ainda não viu o estudo anterior, dá uma olhadinha no feed ali que tem o estudo anterior. É a continuação. Versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meus irmãos, vamos concluir o estudo do capítulo 2 do livro de Gálatas, dos versículos 15 a 21. Aqui, Paulo estava falando com Pedro a respeito da salvação através da lei e a salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Versículo 15. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Os judeus por natureza são os judeus nascidos, o povo de Deus. E não pecadores dentre os gentios, são os judeus que se converteram ao cristianismo. Pois os judeus que não aceitaram Jesus, eles são pecadores, pois eles continuam vivendo pela lei e não creem na graça de Cristo. No versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo só está reafirmando que a nossa salvação é pela graça. E se nós formos observar, meus irmãos, não teria sentido a nossa salvação ser por obras da lei. Imagine que uma pessoa tem 1000 carneiros. Então, subentende-se que ela pode cometer 1000 pecados, que é só ela levar o carneiro para ser sacrificado e está tudo certo. Em contrapartida, um que não tem nenhum carneiro não pode pecar nunca. Então, o mérito é meio conturbado, né? Algumas obras da lei nós chamamos de rituais, como por exemplo, as restrições alimentares. Nós não vamos comer carne de porco porque a gente não vai ser salvo. Tem que ser circuncidado, que no caso era uma das coisas aqui do debate, que os judeus insistiam na circuncisão. E imagine que um pedacinho de pele vai ser responsável pela minha salvação ou pela minha condenação. Também não tem sentido. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós, como cristãos, não temos que praticar a boa obra, mas não são as obras da lei. Como nós vimos lá no estudo de Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 26, onde ele fala que a fé sem obras, ela é morta. As obras que Tiago se refere é o cumprimento daqueles 2 mandamentos principais que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
que inclusive isso vai de encontro com a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, que ele diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, que é para Abraão servir, que é para Abraão fazer o bem a outras pessoas. Então é dessa obra que Tiago está falando. Continuando aqui no versículo 16: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação pela fé, através da graça de Cristo, é a base do cristianismo. Se você não crê nisso, não adianta continuar o estudo. Ela é a base da fé cristã. O que significa ser justificado? Justificado significa ser declarado justo, inocente, absolvido diante de Deus, mas não por obras ou mérito próprio, mas pela graça e fé em Jesus Cristo. Isso é a justificação. No versículo 17: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Aqui Paulo está dizendo que como nós estamos procurando a justificação através da fé em Cristo, vivemos por Cristo, mas se nós formos pecadores, o que nós somos, todos nós somos pecadores, então dar-se-á o caso de Cristo ser o ministro do pecado, Cristo ser o responsável pelo pecado? E ele mesmo responde aqui: claro que não. Ninguém é perfeito, somos todos pecadores e todos dependentes da graça de Jesus para a nossa salvação. É justamente por isso que nós dependemos de Jesus, porque nós somos pecadores e nós não somos capazes de vencer o mal sozinhos. Versículo 18: se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, se depois de nos convertermos a Cristo, de recebermos o Espírito Santo, de conhecermos o Evangelho, deixarmos de seguir o ensinamento de Jesus e voltarmos a viver como vivíamos antes de conhecer a Cristo, ou seja, a uma vida de pecado consciente, nós nos constituímos transgressores. Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então aqui, Paulo está reforçando a pregação do Evangelho da cruz, que os nossos pecados foram crucificados com Cristo, que o sangue de Cristo foi derramado por nós, para redimir os nossos pecados, pois ele não pecou. Aqui, meus irmãos, vamos fazer uma referência ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Paulo falou que morreu para a lei. Como nós sempre estudamos e aprendemos na palavra de Deus, que diz que quando você se converte, morre o velho homem e nasce um novo homem. É um homem convertido, ou seja, ele mudou de direção, ele mudou radicalmente o rumo da sua vida. Esse é um novo homem. É a respeito desse homem que Paulo está falando aqui, que ele morreu para a lei. Versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo que agora ele não vive mais pela sua própria vontade, ele vive pelo Evangelho, pelo ensino, pelo Espírito Santo de Deus. E esse viver
que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21, concluindo o estudo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meus irmãos, concluindo aqui esse estudo, Paulo está afirmando que se nós não crermos na salvação pela fé, então qual seria o intuito de Jesus Cristo ter morrido por nós? Ele teria morrido em vão. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.